Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Eu gostaria de fazer uma reflexão apenas do versículo 16, versículo 15 até o versículo 18. Diz assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Essa passagem começa no capítulo 14 com uma tragédia. O capítulo 14 de Mateus começa com uma tragédia para Jesus, uma tragédia familiar. Diz a palavra de Deus que Herodes queria há muito tempo matar João, há muito tempo ele queria matar João Batista, e não o fez logo por temor ao povo. Mais uma vez, como eu frisei no vídeo anterior, não é os esquemas vigentes querem dar cabo, no caso aqui, a João Batista, e no vídeo anterior era Jesus, e não o faz por temor ao povo. É muito importante notar essa coincidência aqui, que não é coincidência, mas essa repetição, tanto no caso de Jesus, que no tempo queriam prendê-lo, mas não o fizeram porque o povo se acercava de Jesus, como aqui no caso de João Batista, que ele acabou matando João Batista, mas pensou uma, duas, três, 10 vezes por temor ao povo. Porque o povo pobre, como eu falei, o povo pobre de espírito, humilde de coração, etc., esse povo, o evangelho de Jesus faz bem para ele. E João Batista termina sendo morto, degolado, por um pedido absolutamente infantil, não é? Pueril, por um desejo pueril de Herodes, que viu a parenta dele, uma moça muito bonita, filha de Herodias, dançando e disse: Eu vou dar o que você quiser se você dançar de novo. E ela, instruída pela mãe, Herodias, pede a cabeça de João Batista. O versículo 13 diz que Jesus, ouvindo isto, ou seja, o que provocou a ida de Jesus para o deserto foi essa notícia. Afinal de contas, João Batista era parente de Jesus por parte de mãe. Maria, a bem-aventurada Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, mãe de João Batista. Dizem os historiadores que ambos frequentaram a mesma escola dos essênios, não é? Uma seita que aplicava a lei ao pé da letra, eles eram muito radicais e tinham um estilo de vida eremita, pobre, etc. Então, eles tinham uma visão do reino de Deus muito, digamos assim, radical mesmo, ao pé da letra. E provavelmente Jesus e João Batista, a Bíblia não diz, mas os historiadores, alguns historiadores dizem que eles frequentaram a mesma escola. Então, além do parentesco, né, houve uma certa afinidade na infância e adolescência dos dois, e agora o seu parente querido é morto e Jesus se retira para o deserto. E o texto é muito claro. Diz que Jesus, ouvindo isto, ou seja, sobre a morte de João Batista, vai ao deserto, e também o texto coloca um aposto onde explica em que condições ele foi para esse deserto, ou seja, apartado. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Ele provavelmente queria curtir a sua dor, a dor pela tragédia da perda de um ente querido, etc. Mas como Jesus era o profeta, eu estou falando do Jesus histórico, né? O Filho de Deus, ele não conseguia muito tempo ficar sozinho porque o povo acorria para ele e mais uma vez o povo chegou. E ele, então, vendo o povo, esqueceu da sua dor e começou a ensinar a Escritura, a falar sobre o reino de Deus, e o tempo foi passando, até que chegou a tarde e os discípulos se preocuparam porque o povo estava há muito tempo, era uma grande multidão, e ali no deserto onde Jesus estava não tinha onde comprar comida, e a proposta dos discípulos foi: vamos despedi-los para que eles vão comprar comida. E Jesus disse: não é mister que eles vão à cidade. Não é necessário, não precisa eles irem à cidade. Eles não estão comendo a palavra de Deus, nós não estamos os instruindo
sobre a palavra de Deus, então nada mais justo do que a gente também prover a alimentação. Ah, mas nós não temos. Sempre que a gente tem pouco, a gente diz que não tem. Já prestou atenção? Tem até um ditado que diz que quem tem um não tem nada, e quem tem dois só tem um. Essa é uma tendência humana de minimizar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Mas nesta manhã, eu estou gravando isso aqui de manhã, eu quero convidá-lo a olhar para o que você tem sob a ótica de Jesus. Né? Quando os discípulos dizem nós não temos o que nós não temos, o que nós temos é suficiente, então é insuficiente, então nós não temos. E aí Jesus diz: então o que é que vocês têm? O Senhor está perguntando para você: o que é que você tem? E quando você for buscar lá no recôndito da sua consciência, lá nos alfarrábios dos seus conhecimentos, lá na despensa da sua cozinha, você vai perceber que você tem alguma coisa. E eles disseram: nós só temos 2 pães, né? 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E aí Jesus dá ordem: trazei-mo aqui. Porque com Jesus o pouco é multiplicado. A viuvinha lá de Elias, quando ele sai da caverna e o Senhor Deus diz para ele: eu já preparei uma viúva em Sarepta que vai cuidar de ti. E quando Elias chega lá e diz: Deus mandou eu vir para cá para você cuidar de mim, faça um bolo para mim. Ela disse: um bolo, eu tenho um pouquinho de farinha na botija, né, na panela, e um pouquinho de azeite na botija. Vou preparar um bolinho pequeno para mim e para meu filho e vou morrer. Elias deve ter pensado: essa ideia de Deus não foi muito boa, não. Ele mandou que eu viesse para cá para uma viúva cuidar de mim, e a viúva não tem como cuidar nem dela e do filho dela. Mas a viúva tinha, porque para Deus o pouco é muito. A viuvinha colocou o profeta disse: faça primeiro um bolinho menor para mim e depois você faça para o seu filho. E Deus multiplicou os haveres daquela viúva. Nunca mais, enquanto durou aquela fome, aquela grande seca que estava imperando naquela região, não só de Israel, como de Tiro e de Sidom, enquanto imperou, a Bíblia diz que nunca mais faltou farinha na panela, nem azeite na botija. Porque você colocou, ou a viuvinha colocou, o pouco que ela tinha nas mãos de Deus. Os discípulos foram convidados por Jesus para colocar o pouco que eles tinham na mão de Jesus. O resultado você já sabe, não sabe? Ele multiplicou o pão para mais de 5.000 pessoas, sobraram 12 cestos de pedaços em que eles foram distribuídos, e Jesus provou mais uma vez que você nunca pode dizer que não tem nada. O que você tem, por pouco que seja, trazido para a presença de Deus, colocado aos pés do Senhor, é multiplicado. Nós estamos vivendo num tempo de crise. Eu convido você a trazer os seus recursos, colocar diante do Senhor. Não estou dizendo para você trazer oferta para a igreja, até porque não está tendo culto. Eu estou dizendo para que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E nunca diga: o pouco que eu tenho é nada, porque Deus vai usar esse pouco que você tem para ajudar quem de fato não tem nada. Os discípulos conseguiram 2 pães e 5 peixes, não é isso? Eu sempre confundo, 5 pães e 2 peixes. Os discípulos sempre conseguiram 5 pães e 2 peixes. Só era alimentação, era a ração de uma pessoa. Mas Jesus diz: traga aqui. Então, tudo que há em mim, diz o salmista, bendiga o santo nome do Senhor. Tudo que você tem não é seu, foi Deus que lhe deu. Coloque na mão de Deus, porque se ele deu pouco, foi exatamente para provar a sua capacidade de fé. Na hora do desespero, na hora da crise, na hora da agonia, na hora em que todo mundo entrega os pontos e joga a toalha, se você fizer o mesmo, vai ficar sem a bênção. Mas se você entender que o pouco que Deus lhe deu é para que Deus multiplique e você consiga suprir não só a sua necessidade, que é uma outra coisa importante que eu quero chamar a atenção para terminar esse vídeo, Deus não nos dá para o nosso usufruto pessoal. Ele nos dá para que a gente sirva as pessoas. A viúva de Elias serviu Elias ao seu filho e a ela. Esses 2 pães e 5 peixes aqui, deixa eu ver mais uma vez, 5 pães e 2 peixes, esses 5 pães e 2 peixes serviram para alimentar toda uma multidão. Como é que você está usando o que Deus lhe deu? Coloque nos pés do Senhor. E se for para uso comum,
das pessoas que necessitam, Deus vai multiplicar em nome de Jesus.